Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje, mais uma vez, estou incumbido de trazer a mensagem. E o texto que nós iremos trabalhar nessa noite se encontra no Evangelho que João escreveu, no capítulo 19. São apenas 3 versos, do verso 28 ao verso 30. Vai tratar sobre a morte de Jesus. São 3 versos, mas confesso que ao começar a preparar o sermão, eu não sabia que ia render tanta coisa. Com certeza a palavra de Deus, a palavra de Cristo é uma fonte inesgotável. Quanto mais você cavuca, mais sai água, né? E você acha que não vai sair nada, aí sai. É glorioso isso. Então, capítulo 19 do Evangelho que João escreveu, verso 28 ao verso 30. E hoje nós vamos ler somente o verso 30 e a gente vai expor os versos antecessores, mas nós vamos se apegar ao verso 30 e aí nós vamos entender o que a mensagem nessa noite vai tratar o nosso coração. Então, olha aí o verso 30, somente a primeira parte. Ele diz assim, o evangelista: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. É até aqui. E a gente, ao decorrer da mensagem, a gente vai expor verso por verso. Mas, irmãos, por que eu somente quis ler esse verso especificamente? Porque é em torno dessa palavra está consumado que esses 3 versos irá se desenrolar. Vamos dizer que esse é o foco, esse é o ponto central desse parágrafo. Está consumado. E uma breve introdução, irmãos. Estamos diante da frase mais importante de todo o evangelho que João escreveu. E talvez do Novo Testamento. Que ao lermos o evangelho, ao passarmos por ela, não damos tanta importância. Mas que ao nos depararmos com ela, deveríamos nos colocar de joelhos em agradecimento. Porque essa palavra, nós vamos trabalhar essa palavra. E os irmãos vão entender como é de suma importância para os cristãos. Está consumado. Porque se temos a salvação, se hoje somos salvos, foi por causa da completa e perfeita obra redentiva de Cristo. E é em torno desta frase que o sermão dessa noite irá se desenvolver. E eu desenvolvi esse sermão em 3 partes. E eu vou expor cada parte, os irmãos vão entender. Embora no português, irmãos, sejam iguais as palavras, se vocês olharem aí, irmãos, no verso 28, depois vem do Jesus que tudo estava consumado. No verso 28, estava consumado. E no verso 30, Jesus vai exclamar: está consumado. Parece, no português, que é a mesma palavra. Porém, como de costume, no grego não é assim. No grego ele tem distinção essas palavras. Embora no português sejam iguais, e no grego tenham a mesma raiz. Então essas 2 palavras têm a mesma raiz, que é teléo. Essa frase não tem o mesmo significado da que está no verso 28. Ou seja, a do verso 30, que Jesus exclama, está consumado, ela não tem o mesmo significado que a palavra que está no verso 28, que o evangelista João vai destacar aí, que estava consumado. Não tem o mesmo significado. Estava consumado, na Ara está trazendo assim, estava consumado, ou na Almeida Revista e Corrigida, estavam terminados. É assim que está no verso 28. Ou estava concluído na NVI. A palavra no verso 28, no grego, significa fazer acontecer com vista a um resultado. Então aí já começa a distinção das palavras. No verso 28, esse é o significado dela. Deixa eu só pegar aqui. A palavra significa fazer acontecer com vista a um resultado. Nós vamos desenvolver mais essa questão, mas é só para que os irmãos estejam situados no que significa essa palavra no verso 28. Então, é fazer acontecer com vista a um resultado.
Porém, a palavra no verso 30 significa chegar ao final com êxito, satisfatório, com sucesso. Então, se os irmãos puderem ou quiserem aí anotar, a do verso 28 aí está consumado, significa olhar para algo futuro, prisando algo no futuro, posteriormente. Já do verso 30 significa chegar a um fim com êxito, satisfatório. Entretanto, para que chegasse no final exitoso, satisfatório, o texto nos mostra 3 atitudes de Cristo que culminaram na completa e perfeita obra de redenção. E então é através dessas 3 questões que o sermão vai se desenvolver nessa noite. E a primeira dessa é a humildade de Jesus. E aí nós vamos adentrar o texto. A primeira delas, se você quiser anotar, o sermão está sendo desenvolvido em 3 partes. A primeira parte é a humildade de Jesus. Então, para se chegar a um final exitoso, a um final completo, a um final perfeito, teve 3 atitudes de Jesus. A primeira foi a humildade. E aí a gente adentra especificamente ao verso 28, que diz: depois, vendo Jesus que estava consumado. A palavra vendo na Ara não é a melhor tradução. Então talvez você esteja a tradução aí ao meio da revista e atualizada. O verso 28 está a palavra vendo Jesus ou vendo que estava consumado. Não é a melhor tradução. A melhor tradução aí é sabendo, que está na Almeida Revista Corrigida. A melhor versão, então, é sabendo. O verbo grego aí é horal, que traduzindo literalmente do português, para o português é sabendo. Por isso que é a melhor versão nessa questão aí, é Almeida Revista Corrigida. E essa palavra aí, esse verbo aí, está no particípio auristo. Verbos no particípio auristo é um modo absoluto e denota um tempo antecedente ao verbo principal. E eu vou explicar. No começo vai ficar meio complexo, mas os irmãos vão entender o que a mensagem quer trazer nessa noite. Os verbos no particípio auristo é um modo absoluto, concreto. E denota um tempo antecedente ao verbo principal. Qual que é o verbo principal aí? Estava consumado. Então, o que João está querendo destacar aqui com isso? Ele está mostrando que Jesus estava sabendo antes mesmo das coisas serem consumadas. Irmãos, toda palavra que um autor coloca, e isso já foi destacado várias vezes, ele tem uma intenção. Ele tem um objetivo com cada palavra colocada. Em determinados lugares, determinadas palavras específicas, ele tem um objetivo. E essa palavra não é diferente. E denota um tempo antecedente ao verbo principal, ou seja, estava consumado. João está destacando a divindade de Cristo. Pois antes mesmo das coisas concluírem, Cristo já sabia. Isso destaca a divindade de Cristo. Ou seja, Jesus, antes mesmo das coisas começarem a se desenvolver, antes mesmo da obra da redenção, antes mesmo da obra da graça, do pacto da graça entrar em vigência, ele já sabia. E esse verbo aqui, ele está no auristo. E verbos no auristo significa o quê? Que não tem um tempo determinado. Ou seja, desde a eternidade, Cristo já sabia o que iria acontecer. João está destacando a divindade de Cristo. E aí você vai perguntar, mas Felipe, o que tem a ver com o tema que você colocou, humildade? E aí nós vamos entender. Porém, mesmo diante de tal sofrimento, de tal escárnio, Jesus se preocupa ao cumprir o que estava escrito. Não pensando em suas dores, não pensando em si mesmo, mas em cumprir tudo o que estava escrito sobre ele. Irmãos, agora vocês se coloquem no lugar de Jesus, você sabendo que você iria sofrer. Você sabendo de tudo que iria acontecer. Como é que você se portaria diante de tais acontecimentos? Jesus, ele sabia de tudo, mas ele se submeteu a cada evento descrito por ele, ou dele. Jesus, humildemente, se submete a cada palavra escrita
sobre ele no Antigo Testamento. O J. Carson diz que um homem açoitado, sangrando e pendurado numa cruz sobre um sol do Oriente Próximo estaria tão desidratado que a sede seria parte de sua tortura. Mas a mente de Jesus está tão saturada das Escrituras que ele entende a relevância dos textos davídicos sobre si mesmo. Percebem? Jesus está debaixo de um sol crucificado. Jesus está sangrando, sendo desidratado, sangrando até a morte, sofrendo com os açoites que recebeu. Mas a única coisa que vem à mente dele é o quê? Cumprir as Escrituras. É cumprir cada coisa das Escrituras. Humildemente, ele está se submetendo a tudo aquilo que o Pai o projetou para ele. Por isso, essa obra foi tão perfeita, porque ele humildemente se submeteu a cada coisa, a cada palavra, a cada profecia que foi falada através ou sobre ele. O segundo ponto é a obediência, que está junto com a humildade. Porque aquele que é humilde, ele obedece. E aquele que obedece, ele é humilde. Então, o segundo ponto é a obediência. E a segunda parte do verso 28 diz: para se cumprir as Escrituras. Ele disse: tenho sede. A palavra cumprir aí no grego, no português são duas palavras, tenho sede. No grego é uma palavra só, é um verbo só. É teleiotei. Teleiotei. Que significa levar a uma atividade a bom êxito. Ou seja, Jesus, levado por uma leal obediência, quer cumprir cada palavra escrita sobre si. Mesmo sabendo que tudo estava cumprido, mesmo seu corpo já não suportando as feridas dos açoites dos cravos em seu punho, ele desejava obedecer ao que estava escrito nas Escrituras. A sua obediência não foi colocada em xeque diante do sofrimento, mas foi ratificada em meio ao sofrimento. E Paulo, ele vai destacar realmente isso em Filipenses, no capítulo 2, no verso 8, que ele diz: e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediência. E aqui eu quero já fazer uma aplicação. Até onde vai a nossa obediência a Deus? Será que nos momentos em que você começa a ser perseguido, você deixa a obediência de lado? Será que no momento que você vai ser escarnecido ou muitas vezes ridicularizado no seu serviço, na sua faculdade, no seu bairro, você deixa de obedecer a Deus? Como é que anda a sua obediência? Jesus, sendo Deus, escarnecido diante de todos os homens, sofrendo morte de cruz, obedece cada palavra. O desejo de Jesus era obedecer às Escrituras. Qual o valor que nós temos dado às Escrituras? Em cumprir, em obedecer o que está escrito nesse texto ou nesse livro. Talvez diante das perseguições nós rapidamente esquecemos das Escrituras. Talvez diante dos momentos difíceis das nossas vidas nós esquecemos das Escrituras. Mas Jesus está nos ensinando. Debaixo de um sol escaldante, diante de tal sofrimento. Irmãos, pense no sofrimento de Jesus, que já foi exposto aqui, quanto sofrimento. Cada parte, cada chicotada arrancava um pedaço da sua carne. Mas ele obedeceu cada parte das Escrituras. Por isso Paulo diz que ele foi obediente até a morte. Será que estamos dispostos a obedecer até a morte? Ou será que diante de qualquer dificuldade nós estamos deixando as Escrituras de lado? Que não está difícil de acontecer? Ou diante do pecado nós,
esse texto aqui não está falando isso não, é melhor eu seguir o meu coração, o meu sentimento. Não, acho que não é bem assim. E deixamos as Escrituras de lado. Mas Jesus não. O nosso verdadeiro modelo, ele obedece até a morte. As palavras de Jesus, tenho sede, é retirada. Jesus está citando ali o Salmo 69, do 20 ao 21, que diz: afrontas me quebrantaram o coração, eu estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhuma, e por consoladores, mas não achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Tenho sede. Aquele que estava naquele madeiro é a fonte de água viva do capítulo 4. Lembra quando Jesus está falando com a mulher samaritana? Que ele era a fonte. Mas agora ele sente sede. A fonte inesgotável agora sente sede. Aquele que disse que não deixaria os seus discípulos sozinhos no capítulo 14, verso 16, está sozinho naquele madeiro. Aquele que enviaria outro consolador, não tem ninguém que o console. Aquele que é o pão da vida, do capítulo 6, do verso 48 do mesmo evangelho, se encontra fraco, desidratado. Entretanto, a palavra cumprir aí está no tempo auristo, de uma vez por todas, sem tempo determinado, que significa sem tempo determinado para sempre, ou seja, ele teve sede para que nunca mais aqueles que creem nele tivessem sede. Mas serão uma fonte a jorrar. João capítulo 4, verso 14. Ele esteve sozinho naquele madeiro. E o evangelista Mateus vai trazer o relato mais... Mateus e Marcos traz um relato mais específico, que vai dizer que Jesus exclama, usando o verso 22, e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, por causa do pecado que levava sobre si, sofre o distanciamento do Pai. A ira de Deus é despejada sobre ele, para que nós, de uma vez por todas, estivéssemos unidos a ele. Percebe o contraste? Aquele que era fonte, aquele que tinha fonte a jorrar, sente sede, para que hoje nós tivéssemos nossas sedes saciadas. Aquele que se intitulou como o próprio pão da vida ali, ele se encontra desidratado, ele se encontra fraco. Para quê? Para que nós hoje tivéssemos um alimento no seu corpo, através do seu sacrifício. Aquele que tinha todos os anjos o cercando, está sozinho naquele madeiro, recebendo a ira divina sobre o seu corpo, para que hoje eu e você estivéssemos unidos a ele. Ele esteve fraco para que nunca mais tivéssemos fome. João capítulo 6, verso 35. O que mais precisamos, irmão? O que mais necessitamos, se nele há tudo o que necessitamos? Talvez você entrou fraco, mas ele é o pão da vida. Talvez você entrou aqui com sede da alma, na sua alma, mas ele é a fonte de água viva. Talvez você entrou aqui perturbado, mas ele é o príncipe da paz. O que mais precisamos, se ele é tudo o que precisamos? Ele é tudo, não precisamos de mais nada. Ele é tudo o que precisamos. O que te falta? O que te falta para continuar? O que te falta para prosseguir no Evangelho? Por que estamos pensando tão facilmente em desistir do Evangelho?
Temos tudo o que precisamos. Você se encontra fraco? Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Se alimente dele. Segundo ponto, ele se humilhou. No verso 29, diz: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre, ou algumas versões vão trazer um vinho, uma esponja, e fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Há algumas especulações quanto a esse vinagre, irmãos. Eu buscando em alguns comentários, e o que eu cheguei num consenso é que a maioria dos comentaristas chegam, e eu acredito que seja o mais coerente do que a própria gramática diz, e eu vou trazer aqui para os irmãos, é que algumas especulações quanto ao que o vinagre, para que servia esse vinagre? Nós fazemos a pergunta, né? Para que serve esse vinagre? Para que esses soldados estão com esse vinagre? Qual o objetivo dele? Essa é uma grande pergunta e há muitas controvérsias aí. E por que os soldados estavam com esse vinagre? Entretanto, o nome dessa bebida no grego é oxus. É uma bebida barata de gosto azedo, popular entre as camadas mais pobres. Então, entre as especulações, a maioria dos teólogos mais sérios, exegetas, eles chegam a um consenso que era simplesmente uma bebida azeda ou um vinho barato que as camadas mais pobres da sociedade usavam para beber, para matar sua sede. Então, esse é um consenso, tá, irmãos? Se você quiser em outros caminhos, há quem diga que era uma espécie de produto que ele era usado para limpar os banheiros dos próprios soldados. Bom, aí fica a critério dos irmãos. Eu sou mais do que o texto está dizendo, tá? Então são especulações, mas eu prefiro ficar com o que o próprio texto, a própria gramática está trazendo como resultado e significado. J. Carson, né, ele vai também ratificar isso, explica que essa bebida era um vinho barato, usados pelos soldados para matar a sede. Essa bebida não deve ser confundida com a de Marcos, que ele registra em seu evangelho no capítulo 15, verso 23. É oferecido a Jesus um vinho misturado com mirra. Só que esse vinho misturado com mirra é uma espécie de anestésico. Não é a mesma bebida, tá, irmãos? É diferente. Tanto é que Jesus, nessa aqui de João, ele bebe, ele experimenta. Já de Marcos, ele não experimenta, porque era um anestésico. E Jesus não queria anestesia das suas dores. Ele queria passar por tudo que foi determinado para ele. Então não confunda, tá? Essa bebida registrada em Marcos era um sedativo composto por vinho e mirra, conforme eu destaquei. Sim, aquele que transformou a água em vinho no casamento, em Caná da Galileia, no capítulo 2 desse mesmo evangelho, que segundo o mestre Sala, era o melhor vinho que foi deixado por último, experimenta o pior vinho. Parece que eles estão trazendo uma espécie de sarcasmo. Não, rei, então aqui, toma um vinho aqui como rei, e é o pior vinho. Sendo o produto que lava banheiro, ou sendo o vinho que é a camada mais pobre da sociedade, tudo está ali mostrando o escarnecimento do próprio Jesus. O Rei dos Reis está sendo escarnecido, mas ele é obediente até a última palavra descrita sobre ele. Aquele que é rei, que poderia ter experimentado os melhores vinhos, ter habitado os melhores palácios, provou do pior vinho, que para alguns estudiosos também era usado para limpar os banheiros que os soldados utilizavam, para que pudéssemos hoje participar da ceia e beber do vinho que simboliza o seu sangue. Ele bebe aquele vinho para que hoje participássemos da mesa dele. E o sangue, e esse suco ou vinho, essa bebida que simboliza o seu sangue, hoje nós temos a oportunidade de participarmos. Ele escolheu obedecer cada palavra.
Não teve moradia, pelo contrário, não tinha nem onde repousar a cabeça, para que por meio de sua morte preparasse uma morada para nós. João capítulo 14, verso 1 ao 6. Percebe como ele se humilha? Ele obedece a cada palavra descrita sobre ele. Ele se humilha. E ele poderia exigir os mais belos palácios, as mais belas e mais saborosas bebidas, mas não. Ele prefere não ter onde nem repousar a cabeça, para que eu e você tivéssemos morada. Talvez você não tenha uma morada fixa aqui. Talvez você more de aluguel como eu. Mas tenha certeza, nós temos uma morada garantida. E não é nós que pagamos. Não sai do nosso bolso. Não é nada que nós fazemos. Ele fez tudo. Então nós temos uma moradia garantida. Segundo o próprio Evangelho diz. E o próprio Jesus diz. Eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, uma moradia. Nós temos um lugar garantido. Nós temos uma casa garantida. Não se turbe o vosso coração, não. Talvez você não tenha tudo que você almeja. Eu quero minha casa própria. Você já tem. Se você partir hoje, você tem a sua casa. Porque Ele pagou. Ele é o fiador. Não é isso que quando nós vamos alugar, tem o fiador? Ele é o nosso fiador. Nós temos uma moradia garantida. O texto no verso 29 ainda diz: pegaram uma esponja, embeberam de vinagre e colocaram no caniço de sopo. Este sopo, irmãos, era um pequeno arbusto, que pode chegar mais ou menos a 1,5 m aí. As irmãs baixinhas aí já sabem, é mais ou menos o seu tamanho. 1,5 m. Mas é muito utilizado no Antigo Testamento esse sopo, e vocês vão ver como era utilizado. Encontramos a utilização desse ensopo em Êxodo, no capítulo 12, no verso 22, quando os israelitas eram escravos no Egito, e Deus, para libertar o seu povo, envia 10 pragas no Egito, sendo a última a morte dos primogênitos. E Deus pede para que os israelitas molhem o esopo no sangue e passem nos umbrais das portas, para que a morte não tocasse ou não chegasse em suas casas. Davi também, no Salmo 51, 7, diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E é utilizado também em Levíticos no capítulo 14 e em Números no capítulo 19. Parece despretensioso que João relata esse objeto. E mais uma vez eu volto a ratificar, irmãos, nada que os escritores coloquem é por acaso. O João está relatando cada detalhe. Percebe que ele vai relatando cada detalhe? Cada passo, cada objeto utilizado, porque ele tem um objetivo. O ensopo sempre é utilizado para a purificação. Entretanto, aqui, neste evento, é utilizado para escarnecer Jesus. O ensopo, que era utilizado para a purificação lá no Antigo Testamento, aqui, por esses soldados, está sendo usado para escarnecer Jesus. Mas mal sabia eles que estava ali, diante dos olhos dele, o verdadeiro esopo, a cruz, erguida diante de todos, utilizado para aspergir o sangue mais puro. E todos aqueles que creem naquele pendurado naquele madeiro, ou naquele pendurado no madeiro, é aspergido por esse sangue e é purificado. Percebe o contraste que ele está trazendo? Olha, esse ensopo era utilizado lá no Antigo Testamento para a purificação, mas aqui para escarnecer Jesus. Foi utilizado para levar a esponja. Eles colocavam a esponja entre esse espécie de caule para chegar até Jesus, para matar a sede de Jesus com aquele vinho barato ou aquele vinagre, para escarnecer Jesus.
Mas diante dele estava o verdadeiro sopo que purificaria todos. A cruz de Cristo, que foi levantada ali diante aos olhos de todos, e foi aspergido o sangue mais puro, como lá no Egito, foi usado para aspergir nos umbrais das portas. Aqui, a cruz, como um hisopo, foi utilizado para levantar a Jesus, e por meio do seu sangue, todos aqueles que creem em Jesus é purificado. Quanto mais eles tentam escarnecer Jesus, mais eles ratificam quem Jesus é. A obra redentiva de Cristo. Esse mesmo João, em sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 7, diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Qual o pecado que tem acometido a sua mente? Qual o pecado que tem te escravizado? O sangue de Jesus tem poder para purificar a sua mente, o seu coração. Não há um pecado que esse sangue não possa purificar. Pelo contrário, esse sangue tem o poder para purificar o mundo inteiro, para salvar o mundo inteiro. Mas ele só purifica aqueles que creem verdadeiramente nele. Como lá no deserto também, a serpente levantada, Jesus aqui é levantado diante de todos, para que todos aqueles que olham para ele sejam salvos. O hisopo verdadeiro está levantado diante daqueles soldados. E o pecado de todo eleito está sendo purificado ali. O meu e o seu pecado está purificado. Não há ninguém que possa te escravizar, meu irmão, minha irmã. Não há ninguém que possa querer trazer um jugo sobre a sua vida, porque Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Não de alguns, mas de todo o pecado. Não há um pecado que ele não purifique. E terceiro ponto, porque essa obra foi tão perfeita, ele se entregou de uma vez por todas. Olha o verso 30 aí. O verso 30 e último diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. É a primeira parte do verso 30 aí, que é a frase aí que eu destaquei, onde o sermão está sendo desenvolvido. Está consumado, é a primeira parte do verso 30. As duas palavras pronunciadas por Cristo no grego é uma só, tetelestai. É a palavra mais importante do cristão. Isso tem de suma importância para nós, porque ali foi consumado, com êxito, com perfeição, a obra redentiva de Cristo. A obra salvadora, o pacto da redenção ali é entrado em vigor, e juntamente com o pacto da graça entra-se em vigor, e agora por meio desse sangue nós somos purificados. Está consumado. Isso deve nos levar de joelho. Está consumado de uma vez por todas. Conforme o relato na introdução, significa ter um final exitoso, completar. Esse verbo traz algumas importâncias para nós, ou algumas partes importantes para nós. Primeiro, ele está no modo indicativo. Ou seja, é uma certeza. É uma obra completa. É certo. Foi terminado com êxito. Segundo, está no tempo perfeito. E o que isso significa? A obra foi concretizada. Não é necessário mais nada e mais ninguém. De uma vez por todas, está terminado. Foi completa.
Não precisamos mais de ninguém para fazer alguma coisa por nós. Não precisamos mais de sacerdotes. Não precisamos mais de animais. Foi concretizada com sucesso. Por isso aqui no modo perfeito. Foi concluída. Terceiro, a voz é passiva. E olha que interessante. Ou seja, ele recebe a ação. A voz passiva é o sujeito recebendo a ação. É nele que tudo foi concretizado. Não poderia ser em outro. Não poderia ser por um animal. Não poderia ser por obras. Tudo foi realizado e concretizado nele. Não poderia ser em outra pessoa, irmão. Não poderia ser por meio de animais. Não poderia ser por meio de obra, porque não seria completa a obra redentiva. Não seria perfeita. Teria que ser nele. Por isso a voz passiva, ele recebendo, tudo se concretizando nele. E Paulo, ele tinha essa percepção. Em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 10, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo teria que ser concretizado em Cristo. Não poderia ser em outra pessoa. Ele é o sacrifício perfeito de Deus. Não poderia ser eu. Não poderia ser você. Não poderia ser as suas obras. Não poderia ser um animal. Teria que ser Ele. E foi por meio dele. Por isso, passivamente, foi tudo voltado a Ele, completado nele, concretizado nele. E aqui está uma lição. A sua vida está centralizada em quê? Ou em quem? Tudo que você tem feito na sua vida tem sido feito para quem? Se o próprio texto está dizendo que tudo é para ele, Paulo ainda vai dizer que por meio dele e para ele são todas as coisas. O seu trabalho tem sido para ele? O seu casamento tem sido para ele? Os seus filhos têm sido para ele? A sua casa tem sido para ele? Tudo é para convergir nele. É nele que tudo tem que se voltar. E vai, irmãos. Você querendo ou não, vai, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará. Tudo irá convergir nele. Queira os reis, queira os políticos, queira os magistrados, queiram eles o que for. Tudo vai se voltar a ele. Todos irão se prostrar diante dele. Todos. Porque a obra é concretizada nele. É somente nele. E a segunda parte do verso 30 diz: E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A frase aí, entregou o Espírito, no grego também é uma palavra só. A palavra é paradídome, que significa ato voluntário, entregar o Espírito. Esse verbo também está no indicativo, ou seja, é um ato
certo, Jesus se entregou à morte. Ele se entregou. E aqui está uma questão que muitos levantam. Ah, mas será que Deus morreu na cruz? Está aqui. É certo. Ele morreu. O Deus encarnado morreu na cruz. Não tem como fazer a distinção de homem e Deus. Está ali a mesma pessoa. O Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem, morrendo naquela cruz. Por quê? Porque somente um Deus poderia receber sobre si a ira do próprio Deus. Ninguém conseguiria receber e aguentar tamanha ira. O Salmo vai dizer que diante da ira de Deus, as montanhas se derretem. Olha como é essa ira. A ira em Gênesis trouxe a cabo a toda a humanidade. Poupou somente alguns. Saíram água de todo lugar. A ira de Deus. Somente um Deus poderia suportar. E o texto está dizendo, ele morreu. Porque era necessário morrer. Concretizar. O tempo está no auristo. Mano, irmãos, percebe que tudo que Jesus faz é tudo no auristo? Ou seja, é uma vez para sempre. É tudo completo, irmãos. É tudo para a eternidade. Tudo que ele faz é de uma vez por todas. As religiões aí exigem das pessoas sempre levarem sacrifício, levarem ofertas, trazerem coisas, mas Jesus aqui no seu evangelho é de uma vez por todas, não precisamos de fazer mais nada. Não precisamos de mais nada. A obra de Cristo foi de uma vez por todas. Não é mais necessário sacrifício, não é mais necessário animais morrerem. Ele deu de uma vez por todas. A ira de Deus foi aplacada para sempre. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. E a voz é ativa. Ou seja, ele é que toma a iniciativa. Irmãos, não é ninguém que tira a vida dele. Ele se entrega ativa e passivamente à morte e morte de cruz. E isso ratifica o que ele diz lá no capítulo 10, no verso 17 ao 18. Ele diz, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém pode tirar de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ele se entregou em nosso lugar, por vontade própria. Não havia nada em mim e em você. Não havia nada em nós que merecíamos. Mas Ele se entrega por vontade própria. Ninguém tirou a sua vida. Ele a entregou. E na sua morte temos vida. O evangelista Mateus vai trazer uns relatos mais... um pouco mais de relatos sobre isso. No capítulo 27... do verso 51 ao 54, nos traz um pouco mais de detalhes. Ele diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois de ressuscitarem da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. É por meio de sua morte, irmãos, que de uma vez por todas temos acesso a Deus. Por isso, Mateus está relatando, e o véu do templo rasgou. Temos acesso ao Pai. Talvez você cresceu sem seu pai, mas hoje você tem. Está aqui.
Você tem uma paternidade e hoje você tem acesso a Ele livremente, porque o véu foi rasgado por causa do sacrifício de Cristo. De uma vez por todas. Para sempre você tem um acesso à comunhão com o próprio Deus. No próprio texto de Efésios vai falar que nós fomos adotados. Ou seja, agora somos filhos verdadeiramente, por causa do sacrifício de Cristo. Ele, por meio do seu sacrifício, rasgou aquilo que nos separava de Deus. Aquilo que nos separava de Deus no Antigo Testamento em Cristo foi desfeito. Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e 23 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aquilo que os antigos almejavam. Lembra como foi exposto na carta aos Hebreus? Aquilo que os antigos, eles almejavam, vislumbravam, é concretizado aqui. Temos acesso ao próprio Deus. Temos acesso. E ele diz, entrem com ousadia. Antes era o temor de entrar ali e ser fulminado por causa do pecado. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, nós somos purificados. Nós recebemos a remissão. E agora nós temos ousadia para nos relacionarmos com Deus. E esses irmãos aos Hebreus estavam querendo deixar a fé, desistir do Evangelho, desistir da comunhão. Meus irmãos, o que mais você precisa? Temos acesso ao próprio Deus. Temos em Cristo tudo o que precisamos. O autor aos Hebreus está exaustivamente trazendo relatos, mais relatos do Antigo Testamento cumprindo-se em Cristo. Mostrando, olha, por que vocês estão pensando em desistir? Olha aqui, Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Tudo aquilo que nossos pais almejaram está concretizado. E hoje nós temos acesso. E por que nós hoje, no século 21, estamos pensando em desistir do Evangelho? Por que você está pensando em desistir do Evangelho? Da fé em Cristo? Da igreja de Cristo? Tudo está consumado. Tudo está consumado de uma vez por todas. Tudo foi perfeito. Por que você está pensando em desistir? Você tem fome, Ele é pão. Você tem sede, Ele é água. Você está triste, Ele é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você está abatido. Você está fraco. Ele é a nossa força. Talvez você está perturbado, Ele é a paz. E Ele diz, a minha paz eu vos dou, eu deixo a você a minha paz. A minha paz eu vos dou. O que mais precisamos? Será que estamos se portando como esses crentes, esses hebreus querendo retornar ao caminho de antes? Tudo está consumado de uma vez por todas. O fiador foi fiel em tudo. Você não precisa pagar mais nada. Nada. Basta crer e obedecer a Ele. E conclusão, meus irmãos. Cristo é tudo o que precisamos.
Se temos fome, Ele é pão da vida. Se temos sede, Ele é a fonte de água viva. Se precisamos de paz, Ele é o príncipe da paz. Não necessitamos de mais nada, senão dEle. Estejamos satisfeitos nele, pois Ele se entregou de uma vez por todas para nos redimir. Tudo o que precisamos se encontra nele. E Ele ainda vai mais. Ele vai dizer: por que vocês estão preocupados com o que vão comer? Ou o que vão se vestir? É os ímpios que se preocupam com essas coisas. Olhem o lírio do campo, como se vestem. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu assim. Olha os pássaros que não trabalham, que não semeiam, mas têm o alimento todos os dias. Que dirá vocês? O nosso Pai supre todas as nossas necessidades. E é isso que eu quero deixar para você. Essa pergunta: o que mais precisamos? Se Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo. Tudo o que precisamos. Meus irmãos, que Deus que pode fazer isso. Que Deus que faz isso. Parece loucura o Evangelho. Vocês param para pensar? A gente peca contra Deus, é necessário um sacrifício e Ele é o próprio sacrifício. Percebe a loucura do Evangelho? Mas é poder de Deus para a salvação. É necessário um pagamento. Nós éramos devedores, mas Ele é quem paga a dívida. O que nós precisamos mais? Se não nos deleitarmos e nos alegrarmos nele. Por isso Paulo, ele está tão satisfeito em Cristo, que ele só olha para Cristo. E ele diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Esse é o alvo das nossas vidas, Cristo Jesus. Que possamos fixar os nossos olhos nele, porque tudo já está consumado, você não vai ter que fazer mais nada. Que você possa crer na mensagem do Evangelho, que você possa se satisfazer em Cristo, se alegrar em Cristo, crendo que Ele cumpriu de uma vez por todas as coisas, tudo está completo nele. Não precisa de mais nada, somente creia no Evangelho. Só isso. E obedeça. É a consequência da fé. Amém? Quero só fazer uma oração.